Nossa, que para mim está contando como se tivesse faltando meia hora ainda. Já estamos ao vivo já. Já. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live especial aqui, agora em 3 páginas, né? No blog do Faria, na página do Álvaro Jobal, na página do Pedro. Esse é uma ideia que a gente está colocando em prática agora, e a gente colocou esse nome agora de hashtag Perligando Ideias. Hashtag vai ser um espaço plural, né, que visa propor as discussões sobre as cidades e principalmente a questão aqui do município de Penápolis. Mas neste primeiro encontro nós vamos ampliar os horizontes e conversar sobre o principal assunto do momento, e esse assunto, sem dúvida nenhuma, é o vírus que matou mais de 9.000 pessoas no Brasil, sendo que no estado de São Paulo, o epicentro da epidemia no país, já foram, até a tarde de ontem, dia 7 de maio, 3.206 pessoas, sendo 3 delas aqui no município de Penápolis. E para acompanhar a nossa conversa aqui, que visa discutir as consequências do Covid-19 no interior paulista, no interior de São Paulo, e que está sendo transmitido, então, pela página do blog, pela página do Álvaro Jobal e pela página do Pedro Neto, estão os meus amigos, então, né? O Álvaro Jobal, que está aqui no nosso canto, aqui, com fundo amarelo, é analista de processos e projetos da Fundação Fanzolini, é formado em sistemas de informação, certificado em metodologias de mapeamento de processos e atualmente faz MBA de gestão pública. Já o Pedro Neto, que está aqui com o fundo azul, é o nosso engenheiro civil, pós-graduando em tutoria em AD, é fundador do Neto Engenharia, atualmente participante de projetos entre as áreas de construção civil, Lengtech, fala? Lautec. Lautec. Educação e futuras oportunidades de alavancagem. Tem o propósito de criar conteúdos relevantes sobre os assuntos importantes. E para conversar com a gente, nós temos como convidado, neste primeiro hashtag Perligando Ideias, o médico da USP e coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o professor Paulo Menezes. O Paulo também faz parte do Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Ricardo, Álvaro, Pedro, a todos que estão assistindo, tudo bem. Prazer em falar com vocês. O prazer é todo nosso. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Álvaro. Boa noite, professor Paulo. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Maravilha. Ô, professor, hoje a gente viu, né, a gente estava até comentando antes da live começar, o governador João Dória teve que anunciar hoje a prorrogação, né, da quarentena no estado de São Paulo até o próximo dia 31 de maio. E, segundo Dória, a decisão foi tomada em parceria com o Comitê de Contingência do Coronavírus de São Paulo, no qual o senhor faz parte. E aí eu gostaria de saber quais foram os indicativos, né, que o comitê teve para que tivesse essa orientação de prorrogar a quarentena no estado de São Paulo. Pois não. São essencialmente 2 componentes importantes para tomar essa decisão. O primeiro é o monitoramento diário da progressão da pandemia no estado de São Paulo, na capital, Grande São Paulo, e todas as regiões do estado, incluindo litoral e interior. Então, esse monitoramento nós fazemos desde fevereiro, diariamente. E o segundo foi examinar como que os países
que estão já conseguindo controlar a pandemia e iniciar uma volta a atividades que estavam suspensas, como que eles estão trabalhando isso? Que critérios que eles usam para poder decidir em que momento é possível começar a pensar em algum tipo de volta à atividade, de flexibilização. Então, a combinação dessas duas coisas é que levou à decisão de hoje. O que está acontecendo hoje claramente no estado de São Paulo? Nós estamos com a epidemia em franca ascensão. Tanto no município de São Paulo é um lugar com maior número de casos e de óbitos, a grande São Paulo vem logo atrás, mas todas as regiões do estado mostram um aumento progressivo no número de casos e no número de óbitos. Então, isso tem sido levado em outros países como o primeiro critério essencial para poder se flexibilizar, que é ter indicação. Alguns países consideram 14 dias, outros países até 21 dias, indicação consistente de redução no número diário de casos e de óbitos. E a gente aqui está ainda numa situação bem anterior, que é de aumento progressivo no número de casos e no número de óbitos. O outro indicador fundamental é a disponibilidade de assistência adequada para quem fica doente. Então, é preciso ter leitos, e principalmente leitos para as pessoas que ficam com quadros graves. Esses são os leitos de UTI, leitos que têm respirador. Então, nós monitoramos também diariamente, em todo o estado de São Paulo, como está a ocupação de leitos, particularmente de leitos de UTI, por pacientes com Covid-19, e qual é a proporção de leitos disponíveis. E hoje a gente tem uma situação que no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, hoje a gente já tem uma taxa de ocupação de 90% dos leitos disponíveis no momento. E no interior, ela já subiu muito também, particularmente na última semana. Hoje a gente já está trabalhando com uma ocupação de pelo menos 60% dos leitos de UTI disponíveis em todo o interior e litoral. Então, frente a essa constatação, fica claro que nós temos que ainda tomar uma série de medidas para poder controlar a evolução da epidemia, para depois poder pensar em flexibilização. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma situação de colapso do sistema de saúde e de perda de mais vidas ainda por não ter acesso aos cuidados que essas pessoas vão necessitar. Professor, e aí só pegando um gancho, já vou passar para o Álvaro e para o Pedro também, mas pegando um gancho no que o senhor está dizendo, a gente viu, inclusive, durante a coletiva, a gente viu depois, inclusive, um documento que saiu hoje na imprensa, do Imperial College de Londres, dizendo sobre aquelas medidas, né, as recomendações que elas têm que ser mais duras para conter a expansão do coronavírus no país, mas em especial em alguns estados, são 16 estados, entre eles o estado de São Paulo. E aí, o que falta, por exemplo, para o estado de São Paulo tomar uma atitude mais drástica, por exemplo, como um lockdown, por exemplo? O lockdown afeta a vida das pessoas de uma forma mais dramática, até. Porque hoje a gente ainda tem uma boa parte da sociedade principalmente podendo produzir. Então, quando se olha para as diferentes áreas de economia do Estado, hoje se avalia que mais de 70% da economia está funcionando. Algumas áreas foram muito afetadas, estão praticamente paralisadas, e a vida de muitas pessoas já está muito afetada por isso. Tem gente perdendo emprego, gente que teve redução de salário,
gente que trabalhava de forma autônoma, que está sem rendimentos. É uma situação já muito difícil para um grande número de pessoas. O lockdown intensifica isso. O lockdown intensifica. Então, eu entendo que o governador ele tem, do meu modo de ver, corretamente, acertadamente, ele tem procurado fazer medidas que contenham o avanço da pandemia com o impacto, vamos dizer, menor possível, mas há um impacto que já é grande, em relação ao que seria o lockdown, né? Ontem também, por exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito tomou uma medida que a gente vai avaliar nos próximos dias qual é o impacto dessa medida na vida das pessoas, que é o rodízio dos carros, rodízio dia sim, dia não. Os carros deixam de circular em todo o município de São Paulo, né, por 24 horas. Aí depois podem circular por mais 24 horas e depois param de novo por 24 horas. Né? Esse já é uma medida que tem um impacto maior do que a medida para o Estado todo. Né? E a gente vai monitorando e avaliando. Em primeiro lugar, a gente avalia o quanto que isso impacta na mobilidade das pessoas, que é um indicador para a gente ver quanto que a gente está conseguindo reduzir de contato social entre as pessoas. E, se é necessário, se tomam outras medidas no sentido de ser mais rigoroso, vamos dizer assim, com o isolamento social, que é a forma mais importante que a gente tem de impedir que o vírus se transmita de uma pessoa para outra. Álvaro, Pedro. Oi, olá, posso falar sim. Boa noite, professor, novamente, um prazer tê-lo conosco. Eu queria começar elogiando ao trabalho de levar a informação, né, a informação sobre o Covid para a população em geral, né? Isso é muito importante, né? O portal sãopaulo.sp.gov.br/coronavírus, ele traz para a gente, né, como cidadão, muitas informações importantes, né? Não só como cidadão, mas também para os executivos, né? Os executivos dos municípios, para poderem estar atuando nas suas cidades. Inclusive tem um Telegram também do governo do estado, que eu participo até, eu escuto lá todas as notícias que chegam nele. E a partir disso, como o senhor comentou, que boas práticas, né, experiências boas que foram vistas ao redor do mundo foram implementadas aqui no governo do estado, né, e principalmente na cidade de São Paulo, onde a epidemia chegou primeiro, né, e está fazendo esse estrago que nós estamos vendo. E agora ela está encaminhando um pouco mais para o interior. Inclusive, eu vi uma notícia de que o interior estaria 2 semanas atrasado da capital, né, em relação aos problemas que vem acontecendo na capital. E, a partir disso, de todas essas informações do governo do estado, inclusive uma biblioteca virtual, né, a BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, que ela oferece informações científicas, dados, tudo isso pode ser acessado por todas essas prefeituras, né, todas as pessoas, para poder trabalhar em cima disso e atuar ali com a sua situação local. O senhor entende que está bem alinhado isso entre o governo do estado e as prefeituras para poder estar fazendo um trabalho, né, nivelado com todos ali, com base em tudo isso que o governo está colocando à disposição para todos os prefeitos, né, todos os executivos, porque algumas vezes é perceptível que alguns municípios atuam muito mais como uma agenda política do que como uma agenda de salvar vidas, necessariamente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas boas práticas do governo do estado, que foram, né, foram estudadas de outros casos que aconteceram e que estão sendo repassadas, né? Gestão do conhecimento, isso é muito importante agora. Eu queria que o senhor falasse sobre isso um pouco, esse alinhamento entre o Estado, né, esse alcance. Perfeito. Bom, primeiro, então, eu vou falar que a própria estrutura do Sistema Único de Saúde,
no país e no Estado, ela já pressupõe esse alinhamento entre os 3 níveis da federação: governo federal, estadual e os governos municipais. Na área da saúde, isso se dá pelo Ministério da Saúde, as secretarias de Estado da Saúde e as secretarias estaduais de saúde. Essa interação entre os municípios, o Estado e o governo federal, então, para a área da saúde, ela existe desde a Constituição do SUS, de forma que isso facilitou muito para nos prepararmos para enfrentar a pandemia juntamente. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui no estado de São Paulo foi constituir já em janeiro, nós constituímos um comitê de operações de emergências estadual, onde havia a participação dos representantes dos municípios todos do estado de São Paulo, que é chamado COSENTES, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Então, os municípios, através dessa representação, já vem trabalhando junto com a Secretaria Estadual desde o início. Depois a coisa se ampliou, tomou uma proporção de governo mesmo. Hoje, praticamente, o governo de São Paulo ele é voltado, está trabalhando 24 horas por dia para enfrentar a pandemia, envolvendo todas as secretarias de governo. E essas secretarias também trabalham com os municípios. Então, hoje, por exemplo, tem um papel fundamental a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é aquela justamente responsável pela articulação do governo com os prefeitos, as prefeituras, né? Mas na área da saúde a gente já fazia isso, sempre fez esse trabalho junto aos secretários de saúde dos municípios, e isso se intensificou, né? Então, mas um aspecto importante é que o vírus, a velocidade da pandemia é uma coisa impressionante. Em dezembro, estava lá na China, né? E hoje está no mundo inteiro, já com mais de 3,5 milhões, se eu não me engano, é o número que a gente tem hoje de casos totais no mundo, né? E subindo. Então, mesmo com todo esse trabalho, em muitos momentos é difícil ter uma articulação 100% entre os municípios e o Estado. Mas a gente trabalha muito para que a gente possa ter esse trabalho integrado, porque é a única forma de enfrentar essa situação que a gente está vivendo. Perfeito, professor. É isso mesmo que eu esperava ouvir do senhor mesmo. Eu vejo um ótimo trabalho do governo do estado tentando levar essa integração. Inclusive existe o programa Saúde em Rede, né? Aí dentro da coordenadoria, né? Que leva essa possibilidade de integração, né? De aproximação, né? Com todos os profissionais do estado. E um ponto também importante, falando sobre essa divulgação de informações, é que também nessa página do governo do estado, eles combatem muito as fake news, né? Que infelizmente são fortes nesse momento. E é importante, eu acho, levar informação de qualidade, levar dado científico, né? É isso que a gente precisa agora mesmo. Obrigado. Quando a gente começou a se preparar para enfrentar a ameaça da pandemia, a gente já sabia que a gente tinha que trabalhar em pelo menos 3 frentes. A primeira delas é a área que eu sou responsável atualmente na Secretaria, que é a vigilância em saúde. A gente tinha que saber quando o vírus chegasse aqui e trabalhar para tentar isolar as pessoas infectadas e evitar a disseminação do vírus. Mas o vírus ele é muito mais eficiente e praticamente poucos lugares do mundo foram bem-sucedidos em controlar a transmissão do vírus
a partir da sua chegada, e isso aconteceu aqui também. O segundo foi preparar a assistência. Então, preparar, capacitar os profissionais, preparar a rede, ampliar os números, os leitos disponíveis, tanto de UTI quanto de enfermaria, e faz pelo menos 2 meses que a gente trabalha com os municípios intensamente nisso. E o terceiro foi comunicação. Comunicação, a gente sabia que é essencial, a sociedade precisa saber, entender o que está acontecendo, conhecer o vírus, conhecer as ações, para poder realmente participar do enfrentamento dessa pandemia, que é uma coisa nunca vista na história, acho que da humanidade, até eu posso dizer. Perfeito, professor. Obrigado. Eu vou passar a palavra para os amigos. Se der tempo, eu volto de novo depois. Pedro, sua vez, meu irmão. Obrigado. Boa noite, professor. Minha primeira dúvida é, por exemplo, em relação ao boletim 14, o último boletim que eu tenho conhecimento do Ministério da Saúde, a gente vê que o número total de exames ele é expressivo. E o número de testes realizados pela quantidade de exames é praticamente baixo, querendo ou não. Isso se dá pela quantidade de pessoas que existem no Brasil e pelo o déficit que já existe em relação a ter esse controle do sistema de saúde. Em relação à política adotada, dos primeiros casos, das grandes aglomerações, a preocupação primeiro foi em relação às cidades grandes, onde tem um maior número de aglomeração, e depois a preocupação para as cidades do interior. A minha dúvida é, o que está acontecendo agora? É que, por exemplo, a gente teve mais exames que agora estão sendo realizados pelas instituições privadas. Então, o que realmente aconteceu foi uma maior intensidade de exames ou uma maior obtenção de informação que haveria um risco realmente de ter nas cidades do interior? Muito bem. Então, eu acho que existem dois aspectos importantes nas suas colocações e nas suas perguntas. O primeiro é em relação à disseminação da pandemia pelo Estado. O Estado de São Paulo, a gente já sabia, por experiências anteriores, inclusive, e pela estrutura, pela economia que o Estado tem, pela dinâmica que o Estado tem populacional, a gente já sabia que é um Estado onde o vírus provavelmente iria chegar, principalmente através da capital, e porque era a população que mais faz contato com os países onde o vírus estava circulando, né? Mas nós não tínhamos dúvida de que o vírus iria logo, rapidamente, se interiorizar. E isso aconteceu. Se a gente lembrar do ano passado, tivemos a epidemia de sarampo. A epidemia de sarampo, ela chegou aqui no estado de São Paulo através de um caso. Esse um caso provocou a epidemia que a gente teve no estado inteiro no ano passado. Porque o sarampo é muito mais contagioso que o Covid-19, felizmente, né? Mas a São Paulo tem uma relação diária com a Grande São Paulo e tem uma relação diária com cidades-chave como Campinas, São José dos Campos, Santos, Baixada Santista, e depois, mais para o interior, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru e assim por diante, Botucatu. As pessoas circulam muito entre a região metropolitana de São Paulo e o interior. E no interior, cada uma dessas cidades que são sede da região também tem uma intensa circulação de pessoas, entre os municípios com populações menores ao redor da cidade sede, nos dois sentidos. Então, para nós não foi nenhuma surpresa, vamos dizer assim, essa interiorização relativamente rápida do vírus. Com uma pequena defasagem de tempo, vamos dizer assim, mas eu não sei se são 2 semanas que o interior está atrás, não.
talvez seja só uma semana. Eu acho que realmente tem um problema, eu vou me alongar mais um pouquinho, porque quando o vírus infecta alguém, essa pessoa, em geral, passa de 5 a 7 dias assintomática. Aí ela desenvolve sintomas. Então, ela desenvolve sintomas e aí ela pode piorar e precisar de uma internação. Isso se dá num espaço de 10 a 14 dias. Então, quando a gente olha a epidemia usando as internações como indicador, nós estamos vendo algo que aconteceu 2 semanas atrás. Então, o interior hoje ainda não sente, mas o vírus já está circulando por praticamente todo o interior. Hoje a gente tem casos confirmados no interior em quase 2/3 dos municípios, né? Mas aqueles onde ainda não há casos, é uma questão de 1, 2 semanas, a gente estima que até o final do mês de maio, todos os municípios do estado vão ter casos confirmados, né? Então, esse é um aspecto. O outro é dos exames laboratoriais, que é uma questão também muito importante. Como nós preparamos o Laboratório de Saúde Pública, o Instituto Adolfo Lutz, para o início da pandemia. Quando os casos começaram a chegar, a velocidade foi maior do que o que a gente estava preparado e estava esperando. Tanto que formou vamos dizer, uma fila de exames aguardando resultados no Instituto Adolfo Lutz. Foi ampliada a rede laboratorial, ampliada de forma significativa. A capacidade de processamento dos testes de PCR, que são os testes que fazem o diagnóstico de doença, foi muito significativa. Foi quadruplicada do que a gente tinha há um mês atrás, porque a gente tem hoje. E praticamente estamos passando para atingir 8 a 10 mil testes por dia, a capacidade da rede. De forma que hoje a gente não tem mais fila de exame. Hoje, se as pessoas são internadas por um quadro respiratório, elas vão ter o seu exame processado rapidamente. E por isso que hoje a gente avalia que a gente já está em condições, inclusive, de ampliar essa testagem por PCR para aquelas pessoas com quadros um pouco mais leves, que não requerem internação, que a gente não tinha condições de fazer até recentemente. E isso também é um elemento importante para a gente poder conter a epidemia. Existe muita conversa sobre os tais testes rápidos, e pouca gente entende direito que, na verdade, e eu brinco, eu digo que eles deviam ser chamados testes lentos, porque eles só começam a dar resultados positivos depois de pelo menos 2 semanas da infecção, idealmente de 3 semanas em diante. Então, ele não é um teste que te diz se você está tendo a doença, ele é um teste que diz se você já teve a doença, já teve contato com o vírus. Então, são estratégias muito distintas de testagem. Pessoal, é o seguinte, só para a gente fazer essa interação também com o público que está assistindo a gente, tá? Então, eu peço também para que o Alvo e o Pedro possam entrar nas suas redes sociais, ver se tem alguém comentando também nas redes sociais de vocês, para a gente falar aqui. E aí eu vou fazer minha pergunta, e aí depois eu encaixo também uma pergunta aqui dos nossos espectadores. Bom, professor, há algum tempo, acho que umas 2 semanas, se me falha a memória, a Unesp apresentou um estudo que elencava 13 municípios no estado de São Paulo que tinham maior poder de proliferação. E aí eu vou destacar que na nossa região, aqui na região de Penápolis, Araçatuba, Penápolis está entre Bauru e Araçatuba. E nós temos outras 2 cidades bem próximas de Penápolis, que São José do Rio Preto e Votuporanga, que foram essas 4 cidades, e sem contar que tem Marília próximo de Bauru, que também pode fazer aqui parte da nossa região. Então, são 5 cidades das 13 que têm um grau muito grande de proliferação da doença, do vírus, aliás, no estado de São Paulo. E aí, a minha pergunta é,
como que tá os estudos dentro do centro de Covid com relação a essa questão da proliferação no estado, no interior de São Paulo? E aí o senhor comentou, inclusive, que não pode ser que não seja 2 semanas, pode ser que seja uma só. Então, isso acho que corrobora com essa questão da proliferação. Mas como é que a gente vê essa questão do pico? Porque o pico era em maio, e a gente conseguiu, com esse distanciamento, com o isolamento, principalmente no final de março, começo de abril, esticar ou empurrar o vírus, a proliferação para final de maio, começo de junho. E aí, como é que o centro de contingência vê essa situação, pensando no interior de São Paulo? Porque nós sabemos hoje que o foco da doença está na capital e está nas cidades ao entorno. Mas, em algum momento, o Estado percebe que, se não houver um trabalho mais efetivo para o interior, isso pode mudar, pode ser o interior ao invés de São Paulo? Sem dúvida. Esse trabalho do grupo da Unesp, que envolve também pesquisadores de outras instituições, ele é muito bem representado dentro do Comitê de Contingência pelo professor Carlos Fortaleza, que é docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Ele é um dos membros, e ele traz, então, esses estudos de forma contínua para que o comitê possa avaliar a situação e os riscos do interior, né? Como eu falei, para a gente ver o resultado da infecção, a gente leva de 1 a 2 semanas. Então, nós já vemos hoje, nessas cidades que você mencionou, um aumento diário no número de casos. Então, quando a gente acompanha todas as regiões do estado, o que a gente observa hoje é um aumento no número de casos. Esse aumento que a gente está observando hoje, a contaminação ocorreu há pelo menos 1 semana, mas, em geral, há 2 semanas atrás. Então, o que aconteceu na última semana, talvez 2 semanas? Houve um aumento de contato social. Houve uma redução do isolamento social aqui na Grande São Paulo e, notadamente, em muitas regiões do interior. Esse aumento de contato social, com certeza, permitiu com que o vírus passasse mais frequentemente de uma pessoa para outra. E nós vamos ver a consequência disso nessa semana que entra agora e na semana seguinte, infelizmente. Então, como a gente ainda não está vendo muitas pessoas doentes, em muitas cidades, tem municípios ainda que não têm casos confirmados, parece que o problema não chegou lá. Mas não é verdade, porque, como eu falei, o interior de São Paulo, até por ser um estado que tem boas estradas e é muito fácil ir de um município para o outro, nessas regiões que você mencionou, a gente cobre 50 quilômetros em 30 minutos. Então, é muito comum até que pessoas morem no município, trabalhem no outro, vai fazer compra no outro. Então, há uma grande circulação ali regional. E isso ajuda o vírus a se propagar, não só entre as pessoas, mas também entre os municípios. Eu acho que realmente é preciso levar muito a sério essa pandemia. E sem contar, professor, que essas cidades também são provedores de saúde, né? Então, você verdade. tem, por exemplo, Araçatuba, que tem o AME, Votuporanga, que tem o AME, Rio Preto e Bauru também tem AME, que são provedores de saúde. Então, essas cidades menores acabam indo para cidades maiores para procurar saúde, procurar atendimento. É verdade, isso pode muito ajudar bem na colocado. proliferação também, né? Muito bem colocado.
O professor, pessoal, só vou fazer uma pergunta aqui, depois jogo para o Pedro, tá? Vou fazer uma pergunta do espectador aqui que está assistindo a gente. Ele diz o seguinte, professor, por que o governo, e aí eu acredito que seja o governo federal, porque existe essa dinâmica, mas eu acho que o senhor consegue responder. Por que o governo não noticiou a pandemia no carnaval ou o vírus já tinha sido incubado? Foi notificado uma pessoa lá, contagiado lá em janeiro, segundo chegou ao Brasil, né, segundo as informações, lá em Minas. Por que essa divergência na saúde com os próprios médicos, na verdade, a própria saúde? Mas a questão é, por que essa divergência na questão dos dados? Por que será? O que isso explica? Não há muita divergência na questão dos dados. Pelo contrário, eu acho que o Brasil tem um dos melhores sistemas de vigilância em saúde, talvez até do mundo, né? Coisa que, por exemplo, os Estados Unidos não tem, porque não tem um sistema único de saúde para fazer isso. Agora, o que aconteceu? Em janeiro, houve o conhecimento mundial de que havia um risco em função do que estava acontecendo numa província da China. E todos os sistemas de vigilância ficaram alertas, inclusive nós. Tanto que nós montamos no estado de São Paulo o nosso Centro de Operações de Emergências, ainda 2 dias depois do Ministério, foi dia 24 de janeiro, o dia que nós oficializamos esse comitê. E começamos a monitorar de acordo com os padrões internacionais, que é o monitoramento de pessoas que voltaram de regiões onde o vírus circula. Em janeiro, era quem voltava da província de Hubei, na China. Depois isso foi ampliado para qualquer pessoa que viesse de viagem da China. E logo em seguida foi ampliado para a Europa e Estados Unidos. Aqui, os nossos primeiros casos foram de viajantes e não da China. Foram principalmente da Europa, Itália, Espanha e dos Estados Unidos também, né? O primeiro caso confirmado que nós tivemos no estado de São Paulo foi na terça-feira de Carnaval. Foi uma pessoa que voltou da Itália, chegou em São Paulo, acho que na sexta-feira, pré-Carnaval, e no domingo para segunda-feira teve sintomas, na terça-feira teve o quadro diagnóstico confirmado por exame laboratorial. Então, o Carnaval já estava e nós só tínhamos um viajante confirmado. E estávamos fazendo a vigilância de outros viajantes suspeitos. Então, eu entendo que nós trabalhamos da forma mais eficiente possível para identificar os primeiros casos e tentar conter a pandemia. Agora, o vírus, ele é muito, eu vou dizer, eficiente. Ele driblou todas as barreiras que foram colocadas. Em alguns lugares foi mais fácil. Por exemplo, eu estava vendo que a Nova Zelândia conseguiu agora conter totalmente a circulação do vírus naquele país. Agora, Nova Zelândia tem 4,5 milhões de habitantes que moram principalmente em 2 ilhas, no meio do Oceano Pacífico. Então, as condições, até geográficas e populacionais, favorecem esse tipo de controle. Aqui é muito mais complexa a nossa situação em termos de controle da circulação do vírus. Maravilha. Álvaro, o Álvaro acho que pediu a palavra, mas Pedro, se você quiser fazer pergunta também, fica à vontade. Posso explanar já? Professor, eu só tenho uma dúvida, que nesse período que a gente está passando, é um período muito sensível para todo mundo. Vários setores são afetados, diretos e indiretamente. E eu acredito, como por exemplo, comerciantes e etc. A minha dúvida é, com tudo isso que a gente está passando, nesse período de isolamento, onde a gente realmente precisa passar por esse processo para evitar a propagação do vírus, porque
a gente só vai ter esse resultado realmente daqui 2 semanas, tanto é que isso que a gente está passando é um efeito colateral das pessoas terem diminuído esse período de isolamento antes. Se a gente intensificar esse período de isolamento, será que há a possibilidade de depois de 31 de maio ou em breve, uma maior flexibilização para alguns setores, por exemplo, da construção civil, agronegócios? Bom, essa é uma questão fundamental. Então, hoje, está garantida a atividade dos chamados setores essenciais. E eles incluem a construção civil, por exemplo. Então, a construção civil pode continuar funcionando por conta disso. Alguns setores específicos foram muito afetados. Então, o comércio foi afetado, mas mais do que o comércio, o setor de hotelaria, bares e restaurantes, de turismo, né? O turismo acabou, não dá para fazer turismo na quarentena, né? Então, esses setores foram duramente atingidos. E, além dos setores, as camadas sociais da nossa população também foram duramente atingidas. E as camadas sociais menos favorecidas, essas, então, estão sendo muito atingidas. Assim, de não ter condições de comprar comida. Então, o governo, nesse momento, precisa e está, tanto o governo federal quanto o governo estadual, né, com medidas distintas, estão tentando ajudar essa parte da população que realmente está sendo extremamente sacrificada. Agora, a doença é muito grave. A gente já tem hoje, né, no estado de São Paulo, hoje a gente já tem mais óbitos por Covid-19 do que óbitos por dengue, que é uma questão muito importante aí na região de Penápolis, dengue, HIV, hepatites, várias doenças transmissíveis juntas este ano, mas não chegaram nem perto aos mais de 3 mil óbitos que a gente já teve por Covid. Então, se a gente não tivesse tomado as medidas que nós tomamos, nós estaremos vivendo uma situação catastrófica. Muitas e provavelmente centenas de milhares de famílias iriam passar pela situação, pelo drama que alguns milhares de famílias estão passando nesse momento. Se a gente tem mais de 3 mil óbitos, então alguns foram mais de um e uma mesma família, mas vamos dizer que a gente tenha, tristemente, 3 mil famílias. Se a gente não tivesse tomado as medidas desde o início, a gente estaria falando já em dezenas de milhares de óbitos. Então, é muito difícil. É muito difícil. A gente sabe que é muito difícil para todo mundo, mas esse vírus causa uma doença muito grave. E se a gente não conseguir controlar a pandemia, aí não adianta a gente pensar na economia. Álvaro? Eu gostaria, mas é um complemento sobre o estudo da Unesp que o Ricardo comentou, que, por exemplo, segundo os dados da Fundação SEAD, agora de 2020, Penápolis possui mais de 18% da população idosa, acima de 60 anos. E existem diversas outras cidades do interior que têm existe essa categoria, porque muitas pessoas voltam para o interior, né, quando estão mais idosas, e é um pouco sobre explanar isso, sobre essa consideração desses dados nos estudos dessas cidades, né? Por exemplo, a média do estado de população idosa é de um pouco mais de 15%, Penápolis tem 18%, né? São muitos idosos, e são cidades que nós vemos que muita gente não está levando a sério o isolamento social, o distanciamento social.
E é preocupante você analisar os dados, né? Analisar informações científicas. É como o senhor comentou, a situação que eu acredito que vai chegar também no interior é preocupante, é muito preocupante. Eu acho que Bom, você coloca muito bem, perdão. professor, só para completar a ideia do Álvaro aí, porque me mandaram aqui uma pergunta também na live, falando o seguinte, que na região de Araçatuba existe uma população de 131 mil pessoas acima de 60 anos e quase 21 mil privados de liberdade, já com casos confirmados da doença. Dessa população, como que o Centro de Operações do Estado está olhando para a nossa região com essas características? Então, só completando a informação do Álvaro. Perfeito, perfeito. Com muita preocupação. Nós já temos clareza de que nessa região a proporção de idosos ela é maior do que na média do estado de São Paulo, né? E também é uma região que tem uma população de privados de liberdade muito importante. Isso já está no nosso mapa desde que nós começamos a nos preparar para enfrentar a pandemia. Por outro lado, quando a gente olha a distribuição de casos por faixa etária, o que nós observamos é que a grande maioria dos casos é na faixa etária adulta, dos 20 aos 50 anos. Mas a letalidade, que é a probabilidade de ir a óbito para quem pegou a doença, ela é imensamente maior entre os idosos. Então, se um adulto ele circula pensando que a chance dele ter um quadro grave não é muito grande, né? Ele pode levar para os seus próximos e para outros próximos idosos, que esses sim vão ter uma chance de óbito muito alta. Então, a gente sabe que nessa região a população idosa é uma proporção bastante significativa, chega a quase 20% da população, e por isso nós temos que trabalhar tanto no sentido de impedir a circulação do vírus através do isolamento social, como também de preparar leitos para quem precisar de assistência não ficar desassistido e não, eventualmente, ir a óbito por falta de assistência. Agora, conseguir leitos, ampliar leitos, não é algo que se faz de um dia para o outro. Então, a Secretaria de Saúde, junto com os municípios, está trabalhando muito intensamente nisso, mas a capacidade de ampliação ela é limitada, inclusive por falta de equipamento no mundo, né? O governo de São Paulo comprou respiradores da China e esses respiradores não chegaram, estavam no aeroporto e não foram embarcados essa semana conforme o governo do estado esperava. Então, isso limita a nossa capacidade de ampliar leitos. Portanto, a gente tem que ficar em casa, tem que evitar encontrar outras pessoas, porque é desse jeito que o vírus passa de uma pessoa para outra. Pessoal, tem mais algum questionamento aí? Fica à vontade. Não. Só um adicional aqui, de uma participação aqui na minha página, do Denis, ele é de Bariri, é uma cidade próxima a Bauru. A cidade tem 35 mil habitantes e ele comentou aqui que a aglomeração das pessoas aumentou a partir das últimas semanas. E isso a gente vem ouvindo mesmo de outras pessoas, de outros municípios menores, de que eu não sei, eu acho que é difícil a população dizer que não tem informação, porque como eu disse no início, os canais estão aí, né? A gente tem tanto na TV, na rádio, o governo do estado com muita informação, né? A partir dos portais. Mas existe esse comentário aqui, de que cidades pequenas, de 35 mil habitantes, ele coloca que já tem 3 casos lá confirmados, e a população continua aglomerada.
é difícil agir assim, né? Se o cidadão não se coloca como parte do problema e aplica efetivamente o distanciamento social. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que um dos problemas que ocorreu, lamentavelmente, e lamentavelmente eu digo do ponto de vista da saúde pública, foi a politização da pandemia no Brasil. Inclusive, ontem mesmo saiu um editorial de uma das principais revistas médicas do mundo, chamada Lancet, justamente dizendo que um dos problemas do Brasil foi essa politização da pandemia. E uma parte das pessoas passou a não saber mais o que é o correto, vamos dizer assim, o que de fato está acontecendo, né? Eu não tenho não tenho uma carreira política, eu tenho uma carreira acadêmica, sou professor da Universidade de São Paulo, estou trabalhando na Secretaria de Saúde, porque eu acredito que eu posso contribuir para melhorar a saúde da população do Estado de São Paulo, e estou convencido de que é preciso tomar essas medidas, porque nós não temos tratamento, não temos vacina, e a única forma de impedir com que o vírus se propague e que pessoas tenham quadros graves é não nos encontrando, né? Como diz, ficando em casa, fazendo isolamento social. Eu acredito que, infelizmente, em muitos lugares, vai ser necessário passar pelo sofrimento que a gente não queria que ocorresse, principalmente de perda de pessoas queridas, pessoas próximas, para poder entender essa situação. Ontem, inclusive, teve no Jornal Nacional um depoimento muito emocionante de uma mulher no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, que perdeu o marido, jovem, 35 anos, e que deu um depoimento de que ela não acreditava da importância do isolamento social até que isso acontecesse com o companheiro dela, o pai das crianças que eles têm, e agora ela entende como é fundamental essa medida. Perfeito. Alguém mais quer fazer pergunta? Álvaro, Pedro? Gostaria de falar um comentário aqui, por gentileza. O engenheiro Eric Ruas comenta o seguinte: sou diretor de uma universidade e gostaria de saber se há uma posição firme de quando poderia voltar às aulas. Eu, como pai, não gostaria de deixar meu filho voltar às aulas nessas incertezas. Será que esse ano não volta às aulas normal? Eu não posso dizer se não voltam às aulas esse ano, porque a gente acompanha a evolução da pandemia dia a dia, semana a semana. É claro que não vai ocorrer o retorno das aulas imediatamente. Foi decretada hoje a prorrogação da quarentena até o fim do mês de maio, e eu também, enquanto alguém que está trabalhando aqui na área de vigilância e saúde, tenho uma perspectiva de que nesse semestre dificilmente as aulas serão retomadas presencialmente. Muitas universidades estão trabalhando com, e eu acho que no ensino superior isso é mais possível, com o ensino à distância. Minha filha mesmo, que está na universidade, ela esses dias está fazendo disciplinas à distância. Eu acho que essa para essa faixa da educação do nível superior, eu acho que ela pode funcionar muito bem. Mas as aulas presenciais, a gente ainda não consegue ter uma ideia mais clara de quando elas vão poder ser retomadas. Obrigado. Álvaro? Não, eu queria perguntar para o professor, o professor Paulo é doutor em psiquiatria. Isso. Também. Eu queria saber do senhor se vem acompanhando também, se vem tendo casos de ansiedade no estado, porque, por exemplo, eu tenho TDAH, Uhum. e
eu imagino que algumas pessoas estão passando dificuldades reais mesmo com esse isolamento, né? Qual é uma orientação para isso e se vem sendo trabalhado, se vem sendo medido também esses Perfeito. casos clínicos psiquiátricos? Perfeito. Acho uma questão muito, muito importante, né? A vida de todo mundo está sendo muito, muito afetada pela pandemia e pelo isolamento social que a gente tem que fazer para tentar controlar a pandemia. Então, eu diria que tem dois aspectos. Primeiro, para pessoas que têm um transtorno mental, que já estão em tratamento, é fundamental continuar o tratamento. A gente tem dados de que a adesão às consultas caiu muito. Os consultórios estão vazios, as pessoas não estão indo, de uma certa forma, corretamente, às consultas, porque estão com medo. Mas se o indivíduo que toma uma medicação, toma um antidepressivo, toma um antipsicótico, se ele parar com essa medicação, isso vai ser muito, muito ruim para ele. Então, é preciso continuar o tratamento e eu acho que todos os que estão em tratamento devem continuar e a gente tem essa indicação de que provavelmente vários estão ficando com tratamento interrompido. A outra é nos indivíduos, o impacto nas pessoas que não tinham um quadro psiquiátrico que necessitasse tratamento até então. A vida de todo mundo está muito difícil, porque tem que se viver confinado, as pessoas não podem ver seus entes queridos, seus amigos, seus familiares, né? E isso cria uma situação de aumento da probabilidade de ter sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, insônia decorrente dessa situação. Mas nós não temos uma forma direta de medir isso. Coincidentemente, nós estamos fazendo aqui no Estado de São Paulo um inquérito de saúde por telefone, que pega todo o interior, que nós já tínhamos planejado, e onde há algumas perguntas sobre tratamento para depressão. Então, talvez a gente tenha, mais para frente, alguns dados também que nos permitam avaliar melhor esses aspectos que você muito bem levantou. Bom, a gente está aqui na live com o professor Paulo Menezes. O professor tem muita coisa para fazer agora também, então a gente já vai encerrando a live, porque já são 7h30, quase 7h30. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Eu não sei se o Pedro ou o Álvaro também tem perguntas, e aí eu passo a pergunta para eles e eu encerro depois com a minha pergunta. Se vocês tiverem mais alguma informação aí, pode fazer. Não, tá, podemos seguir assim mesmo, porque a gente já está chegando no horário aqui. Agradecer ao professor e agradecer o trabalho elogiar o trabalho da CCD, que mesmo diante da pandemia tem muitas outras doenças também que acontecem, principalmente no nosso interior aqui, né, como a própria dengue, e como isso vem sendo muito bem trabalhado. Pode seguir, Ricardo. Obrigado, professor. Muito obrigado. Bom, quer falar, Pedro? Gostaria só de agradecer a presença do professor e essa oportunidade, que é um momento muito importante para a gente obter mais informações, né? Porque realmente as pessoas precisam de conscientização, porque esse é um período delicado, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai passar por isso juntos e voltando ainda melhor. Obrigado. Professor, a gente de fato, a gente sabe o trabalho da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a importância que está tendo nesse processo, e a sua coordenadoria, com toda certeza, é uma das principais agora nesse momento, né? Porque, sem dúvida nenhuma, está no olho do furacão, né? E a gente sabe que a sua coordenadoria tem uma importância grande, porque
Entre os institutos que estão abaixo da sua coordenação está o Adolfo Lutz, que é o principal instituto, né, hoje que faz os exames no estado de São Paulo. Mas também tem um trabalho importante na área de vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária. Então, isso, de fato, é importante a gente ter esse trabalho que o senhor vem desempenhando na coordenadoria e também no comitê, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor com relação aos leitos. Sinceramente, eu não sei se o senhor vai ter todos esses dados, essas informações, mas acredito que o senhor tem condições de responder. E aí, só fazer um histórico aqui rapidão, para a gente entender esse processo. Penápolis bateu hoje 54 casos notificados, sendo desses 54, 4 casos positivos e 3 mortes. Então, se a gente fosse comparar o índice de mortalidade dos casos confirmados com casos de mortes, Penápolis estaria entre os principais números do mundo, né? A letalidade está muito grande com os casos confirmados da doença. Se a gente comparar confirmados com as mortes. E aí vem um relatório da própria Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo com relação aos leitos clínicos e de UTI no Estado de São Paulo. O estudo tinha, no começo, 20 mil leitos de clínicos e 4 mil leitos de UTI. E aí, nesse período do Covid-19, já teve ampliação de mais 4 mil leitos de clínico e mais de 1.400 leitos de UTI. Porém, ainda falta ampliar 1.500 leitos de UTI adulto. Só que esses precisam ainda de equipamentos e de recursos humanos. Esses equipamentos, o senhor comentou, inclusive, com relação aos respiradores que foram comprados, que eram para chegar nesse sábado aqui no Brasil, porém a própria China já avisou que muito provavelmente no final de maio. Isso. E aí a minha pergunta é, como é que se daria essa política de ampliação? Pelo menos a informação que eu tenho da Secretaria de Saúde e do próprio gabinete do governador, do vice-governador do estado, é que essa ampliação se daria pela necessidade. Se for necessário, amplia-se esse processo. De fato, é essa política que vai existir de ampliação? Vai ser essa questão de, se necessário for, e aí vai ser necessário com relação aos casos de cada região, que daí eu pego, por exemplo, aqui na região de Araçatuba, a ideia do governo do estado é ampliar 29 leitos para a cidade de Araçatuba, 10 leitos para a cidade de Birigui e 10 leitos para a cidade de Penápolis. E aí vai ser, de fato, com os números, basicamente, quanto mais casos tiver, mais a necessidade de ampliação. Eu até vi o comentário do secretário de Saúde hoje, comentando que vai existir um trabalho mais focado, primeiramente com as cidades acima de 100 mil habitantes e depois com as cidades abaixo de 100 mil habitantes. Como é que se daria isso? Como é que o Estado está vendo essa questão dos leitos no Estado de São Paulo? Os leitos têm sido ampliados sistematicamente. Então, hoje, a gente tem, como você mencionou, mais de 1.500 novos leitos de UTI disponíveis no estado de São Paulo, principalmente aqui na região da Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, que é onde a gente mais precisa nesse momento. Agora, a ampliação de leitos, como eu já tinha comentado, ela não ocorre muito rapidamente. Se eu não tenho respirador, por exemplo, eu não consigo ampliar leitos de UTI, porque nessa doença, o leito de UTI que a gente precisa é um leito que tenha respirador, porque
Os pacientes vão entrar em insuficiência respiratória grave e vão precisar desse equipamento, né? Então, o planejamento, primeiro, ele é feito de forma regional. Então, porque na maior parte das regiões do estado, os leitos de UTI estão nas cidades sede da região ou alguns leitos em outras cidades, como é o caso da região de vocês, que, como você mencionou. Então, o planejamento dos leitos ele é feito para a região e não por município. Uma boa parte dos municípios do estado de São Paulo não tem nenhum leito de UTI disponível. E não faz sentido, do ponto de vista de gestão, ter 1 ou 2 leitos de UTI. Uma boa UTI precisa ter pelo menos 10 leitos, porque aí você tem equipe, aí ela fica economicamente viável, você tem técnicos que sabem fazer o que precisa ser feito e assim por diante. Então, o planejamento ele é feito dessa forma. E também a gente trabalha com uma perspectiva de poder rapidamente identificar onde tem leito. Se numa região vai faltar leito, qual é a região mais próxima que pode ter leitos disponíveis para que a região que está precisando possa ter acesso? Isso se faz através do que a gente chama de sistema de regulação de leitos, a CROSS. Então, a CROSS trabalha com essa perspectiva. A ampliação dos leitos também já está começando a ocorrer, tanto por iniciativa de municípios como da Secretaria de Saúde do Estado, através de contratos de leitos do setor privado disponíveis na região. Isso também está sendo feito. Então, é uma combinação de planejamento e observação de como a pandemia evolui, né? Então, se a gente tiver, nas próximas semanas, um bom controle da evolução da pandemia, é possível que a gente não precise expandir muito mais do que o que a gente já está fazendo planejado até junho, para poder passar essa fase de pico. Agora, se a gente não conseguir o isolamento social mínimo desejado, que é 55%, né, não vai ter leito suficiente para os pacientes que vão precisar em várias regiões do estado. Então, a minha mensagem final seria essa, de que todos precisam entender que é com a colaboração de todos nós, não só da Secretaria de Estado, não só dos municípios, do setor privado, mas de quem faz a divulgação, como vocês estão fazendo, que eu acho extremamente importante. Mas cada cidadão tem que, de fato, entender o seu papel para controlar essa pandemia e poder passar para uma fase melhor do que a gente está vivendo. Sem dúvida. É importante a gente imaginar o seguinte, que o Estado de São Paulo, as prefeituras, têm que se preocupar, sim, com a criação de leitos de UTI clínica, mas que tem que pensar que não seja necessário usar, né? Isso. E não sendo necessário usar, a gente está dizendo para as pessoas ficarem em casa, para jogar isso o mais longe possível e essas pessoas não poderem usar, não precisar usar esses leitos. Professor, eu queria agradecer demais a sua presença aqui nesse primeiro hashtag que a gente está fazendo. A gente vai fazer encontros semanais, discutindo vários assuntos aqui. O primeiro foi com a questão de saúde, os próximos vão ser com a educação, com esporte, com lazer, com mobilidade urbana. E foi importante essa conversa com o senhor. Agradeço demais a sua disponibilidade para conversar com a gente. Eu sei que o senhor está aí no olho do furacão, né? Fazendo uma brincadeira. Literalmente. Porque o senhor está vivendo todo dia uma pressão enorme. A gente sabe como que está sendo isso
na secretaria. E eu que trabalho com jornalismo e converso com o pessoal da assessoria da Secretaria de Saúde, eles falam: Ricardo, desculpa, não consegui te responder agora, porque a gente está correndo aqui, porque de fato tem muita informação acontecendo e eu sei o quanto que vocês estão trabalhando aí. Então, agradeço demais a sua presença aqui nesse primeiro hashtag. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês. Acho que vocês têm um papel, como eu comentei, fundamental também para poder superar essa crise causada pela pandemia. E eu estou muito feliz de poder ter contribuído para dar informações, esclarecimentos para todos que têm acesso ao trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Ricardo, Pedro, professor. Já agradeci muito, mas obrigado novamente. A gente reconhece o trabalho da CCD, o trabalho do senhor, o trabalho do governo do estado e de todas as prefeituras que vêm atuando. E população, cidadão, a gente tem que fazer o nosso papel. É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Obrigado, Álvaro. Obrigado, professor. E agradeço essa oportunidade novamente. E, se não fosse problema, eu gostaria só de fazer mais um comentário. Se não fosse problema, Ricardo. O engenheiro Eric Ruas diz: por favor, a última. Como vocês, médicos, que sempre foram técnicos, estão se vendo agora confrontados por causas de questões políticas? Como vocês estão lidando com isso? Muito bem, eu continuo, eu posso falar por mim, por muitos colegas, a gente continua trabalhando tecnicamente. Se a gente tem questões políticas para lidar, a gente enfrenta, mas o que guia o nosso trabalho é essencialmente a saúde da população. Muito obrigado. Deixa isso para o Dória, né, professor? Isso. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Agradeço demais quem está assistindo aqui a live até agora. E a gente se encontra, então, no hashtag na próxima sexta-feira. E a gente, nas redes sociais, vai falar o horário certinho e quem vai ser convidado. Obrigado e até a próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.